Boa tarde. Iniciar aqui a nossa palestra aqui sobre transformação digital. E a gente trouxe dois cases, que é a ouvidoria plataforma e o Tecendo Conselho. Me apresentando e pedindo licença para você, vou inovar, vou fazer sentado, tá? A palestra. E meu processo foi de Covid. Então daqui a pouco eu chego lá no INSS para pedir um help lá para ele. Tive Covid, fui entubado 2 vezes em 2021 e perdi todo o movimento do corpo, que a gente só acha Covid de respiração e tal, mas afetou meu sistema nervoso. E aí eu perdi movimento, mas graças a Deus já subi escada fácil aí, moleza. Enfim, como a gente está falando muito de transformação digital, eu quis trazer só uma contextualização para nivelar, né? Ficar mais fácil. Transformação digital, ela é, na verdade, um processo, tá? Assim, não é começo, nem meio, nem fim, é um processo. E pode ser rápido, pode demorar, enfim, é de cada instituição e a cultura digital também naquela empresa, né? Naquela organização. A própria nomenclatura é muito fácil de traduzir, né? É você transformar algo através do digital, ou através de ferramentas digitais, ou através de recursos digitais. Então, você pode usar, hoje já bem em voga, né, que é a inteligência artificial, mas existe a internet das coisas, existe BI, transformação de base de dados, enfim. É você melhorar aquele processo e, consequentemente, para um resultado final, que é para a valorização da sociedade, para o público que consome aquela informação, aquela necessidade. Outro conceito que a gente traz aqui também é a presença digital. Então, a presença digital são marcos que você tem na instituição. Você pode fazer isso, pode ficar monitorando. É a maneira mais fácil e mais simples de chegar, né? Naquele entendimento. Então, você tem a estrada, como analogia aqui à presença digital, e você tem os pontos, onde é que a instituição está hoje, daqui a 3 meses ou daqui a 1 ano, enfim, faz aquele histórico. E é só criar algumas perguntas simples para a instituição, e eu ilustrei aqui algumas, isso aqui não é nada metodológico, mas é somente um conceito, onde você pode perguntar, por exemplo, uma pesquisa promovida pela própria instituição, como é o ambiente digital da empresa, né, qual é o foco da empresa no meio digital, quais são os ativos digitais da empresa, enfim, a visão dos stakeholders e assim sucessivamente. E transformar isso em um relatório. Um relatório pode ser uma própria planilha mesmo. Então, esse relatório é chamado de relatório de estado, onde você tem os seus ativos digitais ou as suas ferramentas digitais que você quer trabalhar e é o seu ponto inicial, né, a sua introdução. Faz um levantamento daquele recurso e daqui a um tempo, daqui a um segundo período, vocês medem novamente e assim sucessivamente. Então, você vai criando esse relatório de estado e a maneira de mapear como a transformação digital está acontecendo na prática. Indo agora já para o case da ouvidoria, e aqui eu vou fazer só um parênteses, a gente no tribunal, né, sou do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e a gente no tribunal tem 2 unidades ligadas à inovação. O que se chama Núcleo de Inovação, e o que se chama Prisma, que é o Laboratório de Inovação. O Prisma, aqui tem 3 colegas, que é Fabiana, Carla e Sandra, e eu, e uma outra colega, Luísa, que não pôde vir. Mas o Prisma, ele é um ambiente aberto, sem chefe, foi um requisito que a gente quis e segurou isso, e voluntário. A gente não tem gratificação para trabalhar lá no Prisma. Mas precisava de uma unidade que fosse responsável, por exemplo, por comprar passador de slide, por exemplo, comprar alguma coisa. E aí o presidente entendeu e criou um núcleo de inovação e eu estou como gerente desse setor do núcleo. Então a gente mais trabalha em conjunto. Então no case da ouvidoria, mais na frente eu vou explicando melhor, a gente começou com um desafio, isso mais ou menos em 2019, que era melhorar a visibilidade da ouvidoria. Simples assim. Tá. E aí a gente tinha uma página no site do tribunal, que era a página da ouvidoria, e a primeira coisa que a gente fez, além de conhecer a ouvidoria e como era que funcionava, a gente instalou uma ferramenta que se chama Hotjar, que você mede
através da interação que o usuário faz com aquela página, várias coisas. Assim, é meio assustador, mas você mede, inclusive, os cliques, ou o olhar que a pessoa está tendo naquela página. Então, se você coloca um botão para ele clique aqui, você percebe o olhar dele virando para fazer aquele clique. É meio assustador, mas funciona. Então, nesse caso aqui, você percebe que aqui no meio, nesse botãozinho, é a área mais quente, ou seja, as pessoas clicavam mais aqui e aqui, mais ou menos, que é onde as pessoas fazem consulta sobre a sua denúncia, ou a sua manifestação. E aí a gente, já dando um salto assim enorme, né? Isso aqui foi só para contextualizar a ferramenta que você... o processo você propõe o que se chama de hipótese e testa. É assim, não tem mágica. Então, nessa dupla, digamos assim, de propor e testar, a gente precisa de algum recurso como esse. Nesse caso, a gente, já dando um salto, redesenhou a página da ouvidoria e uma confusão para a gente mudar somente esse botão aqui, que é fazer a sua denúncia. E a gente só conseguiu, como vários colegas aqui já apresentaram, através de um parceiro, um patrocinador, no caso o ouvidor, o conselheiro lá no tribunal, que disse, não, fazer uma denúncia é como a sociedade entende. Tudo bem que para o tribunal, para formalizar uma denúncia, precisa de todos aqueles requisitos. Mas nesse caso específico, foi seguro e assim manteve. Mas além de a gente ter somente um botão aqui, ou separando aqui embaixo as necessidades do cidadão, não dá para ver porque eu não copiei, a própria endereço da internet antes era ouvidoria, não sei o que lá, tribunal, não sei o que, barra, não sei o que, não sei o que. Então, é o que se chama de URL amigável. Não era nada amigável. Então, hoje a URL é ouvidoria, tribunal, tal, barra, fazer uma denúncia. Então, barra, fazer uma sugestão, barra, fazer, porque isso é mais fácil de você construir os indicadores. Então, você tem uma URL mais clara, você tem uma página mais clara. Outra coisa também que a gente fez foi o próprio formulário. Então, o formulário é bem simples, onde a pessoa só precisa escrever. Foi outra confusão. Porque tinha que perguntar isso, não porque tinha que perguntar aquilo, não porque tinha que perguntar não sei o quê. Mas, poxa, o que importa não é o que ele diz, Então, é o que ele diz que a gente tem que focar. Não precisa a gente ficar fazendo tanto recurso e, enfim, hoje é responsivo, é fácil e etc. Além disso, a gente quer dar o segundo passo desse formulário, que é para a denúncia vir por WhatsApp, vir por áudio, vir por vídeo, vir de qualquer forma, né? Independente disso. Então, a gente fez isso. E aí, aqui, conceito simples de blog, mas quando você tem, por exemplo, no caso do INSS, que foi a última palestra agora, né, que a gente viu, é preciso que você eduque o público, porque ele não sabe, né? Na palestra anterior, eu esqueci o nome da palestrante, mas ela ficou dando umas siglas aqui que ninguém sabe o que é aquela sigla, né? Então, você precisa, de toda forma, educar o público. Então, não importa, ou não interessa, se eu coloco lá no meu gráfico um relatório de uma receita líquida, se a pessoa não sabe o que é receita líquida, né? Enfim, então, a gente criou também outro blog. O tribunal não tinha estratégia de marketing de conteúdo e a gente também deu esse passo para essa finalidade. Aqui é onde, na verdade, os colegas ficavam, poxa, mas tu diz que é inovação. E eu ficava meio acanhado, porque até então o que a gente tinha feito não era nada de inovação. Só que aí virou a chave. A chave foi assim, a gente deu que propor a própria ouvidoria, né? O grupo aqui, a gente foi se conectando com a ouvidoria, mergulhando, entendendo a dor e tal. E aí a gente entendeu um conceito de que a ouvidoria ela é um agente passivo. Ou seja, ela precisa ser demandada. Alguém precisa mandar um e-mail, alguém precisa fazer uma ligação. É o 0800 e tal. Eu disse, ok, entendi, é a lei, está lá. Só que caiu uma barreira, morreu gente, a gente é de Recife, o tubarão atacou. Ou seja, o fato aconteceu. Na verdade, o fato aconteceu. Mas se ninguém ligou para a ouvidoria não sabe. Né? A ouvidoria realmente não sabe, porque não tem. E aí a gente disse, poxa, a gente precisa transformar a ouvidoria em ativa, ou pelo menos trazer esse incremento para a ouvidoria, porque tem todo esse processo de lei e tal. E aí, através dessa
desse insight, né, ou dessa loucura, a gente tinha um mega estagiário, perdemos para o mercado imobiliário, onde a gente conseguiu conectar a base de dados da ouvidoria com bases externas, como Google, por exemplo, Twitter, etc. Então, a pessoa entra lá no site da ouvidoria e pesquisa sobre queda de barreira, ou sobre ataque de tubarão, e etc, etc. Se conecta com a base da ouvidoria, vai ver se tem ou não na ouvidoria. Se não conectar, mostra somente que existiu o ataque. Então, essa ferramenta acabou dando insight para a ouvidoria de saber o que é que está acontecendo e saber se o que está acontecendo está na base dela, né? Essa que é o grande insight. E aí a gente, nesse relatório, a gente construiu esse gráfico, que é o que se chama gráfico de nó, e esse gráfico mostra a correlação entre as palavras ou entre os termos, seja Google, Twitter e etc, né? E a gente, repito, foi um estagiário, porque a gente não tinha ninguém, assim, a gente é de outras áreas do tribunal, eu sou da área de comunicação, pelo menos eu era da área de comunicação, e a gente não tinha programador. A gente está lutando, mas até agora não tem programador. Enfim, e graças ao estagiário, que perdemos, senão a gente vai deixar de inovar, a gente conseguiu fazer essa construção que virou a chave para a ouvidoria. Agora falar o segundo case da gente, que é o tecendo conselho. Aqui o trocadilho do tecendo, né, com a palavra TCE, mas o tecendo é uma ação do tribunal de promover encontros itinerantes pelos interiores, também na capital, promovendo o controle social. Nesse caso específico, os conselhos municipais. Então, o tribunal é demandado, ou o tribunal ativamente faz aquela, digamos assim, peregrinação pelo Estado para fazer aquelas apresentações e etc. E aí disse, então por que a gente não automatiza isso, né? Por que a gente não faz também essa virada de chave? Então a gente começou, e são 3 slides aqui rápido, vai ficar no final a imagem meio complicada, mas vou tentar ser mais simples. Então, a automação nada mais é do que você ter uma página na internet e alguns campos aqui da sua captura. Então, uma página para você explicar o que é o tecendo conselho, como é que funciona, pode ser vídeo, enfim. Uma página, e aqui você bota somente o nome e e-mail daquelas pessoas que se interessarem. Fazendo isso, automaticamente, isso já vai para uma ferramenta de newsletter. Esse usuário aqui que se inscreveu, né, essa pessoa que se inscreveu, já recebe para confirmar se é ele mesmo, e já vai, por exemplo, para uma pesquisa, meio que para fazer um cadastro. Lógico que aqui você pode colocar um tempo entre um e-mail e outro, e vai para uma planilha Excel. Não precisa sistema, não sei o que, não precisa nada disso não. E aqui, finalizando já que eu tenho esses dados aqui, né, são essas 3 etapas, no final a gente pode transformar essa planilha em sistema, mas não precisa ter o sistema propriamente dito, onde a gente vai entender quais são as demandas aqui desse público e começa a entregar conteúdo para eles. Então, por exemplo, conteúdo sobre como fiscalizar, conteúdo sobre a responsabilidade social, prestação de conta, enfim. Então, só que isso é automático, não precisa ninguém fazer isso, é 24 horas aqui. Você vai só lá no final saber ou monitorar como é que aquilo está acontecendo, se está funcionando e tal. Então, quanto mais você investe nessa página aqui, com publicidade, divulgando essa página, mais você vai ter público, mais você vai ter, né? Que é exatamente esse próximo slide, que é o que se chama em marketing digital de funil de conversão. Então, o funil de conversão nada mais é que outros colegas já falaram, alguma coisa relativa, é você atrair o público, que é aquele formulário lá de captura, você fazer um relacionamento com esse público, porque precisa engajar, precisa se conectar àquele público, e você fazer a conversão. No caso aqui, para o Tecendo, entre aspas, a venda dos cursos, né? A venda desse conteúdo. E, logicamente, para a atração, tudo bem que você pode anunciar em TV, em rádio, cinema, não tem problema, ótimo. Mas o normal é você anunciar no TikTok, né? Você anunciar no Globo, Google, Google, né? Instagram, enfim, YouTube e assim sucessivamente. Então, simples assim, né? A apresentação da gente, deixar um espaço para vocês perguntarem, se quiserem. Aqui é o meu WhatsApp e aqui à esquerda é o formulário da pesquisa, né? Aqui é a equipe da gente do que a gente chama de Prisma, que é o Laboratório de Inovação, o e-mail do Prisma e as 2 instituições do tribunal, que é
o Tribunal de Contas e a Escola de Contas, que é o ambiente que a gente utiliza como espaço para fazer inovação no Laboratório Prisma. Fico à vontade, caso queiram perguntar. Sabe o que a gente fez lá no Paraná, no Super Certo? Eu esqueci até de conversar com vocês. Quando a gente começou lá em 2019, o TRE não tinha estagiário de jornalismo. Aí a nossa colega lá, o TRE do Paraná, de Araucária. Então, assim, eu cheguei lá em 2019, o estagiário do tribunal era só administração e direito. O que a gente fez? Fizemos uma parceria com a PUC Paraná. Eu tenho essa parceria, né, porque eu fui atrás, demorou um pouco. A gestão de pessoas não queria deixar, porque Rubiane, você é louca, que só tem estagiário de direito e administração. Fizemos uma parceria em troca de horas complementares. Então, a nossa comunicação, ela alavancou assim nas redes sociais. O que aconteceu? Nós trouxemos 7 estagiários de comunicação social, jornalismo, RP e marketing. Eles ficaram 200 horas com a gente lá, tá? Foi uma troca, uma relação ganha-ganha, porque o TRE para nada deu as 200 horas obrigatórias, tá? Então vocês podem ver isso daí, porque toda faculdade tem as horas obrigatórias. E em troca, eles faziam produtos para nós. Então a gente separou lá, você vai fazer rádio, TV, vai fazer o TikTok, vai fazer tudo. E entregamos 200 horas. Eles precisam cumprir essa carga obrigatória. E aí, só que no final deu tão certo, que o TRE se viu obrigado de contratar. Contratamos os 7. E assim começou, só que nós temos a parceria em vigor. E nós vamos aumentar para outras faculdades agora, já no segundo semestre. Para quê? Porque com a pandemia, a gente viu que dá para trabalhar de casa, trabalhar bem. Então eu não tenho como trazer os estudantes para o meu espaço, para a minha comunicação, que é pequena, mas eu vou dividi-los em casa lá, trabalhando para a gente, nessas 200 horas. Então hoje eu tenho lá 7 contratados, eu posso ter mais 10, 15, 12, 8, só pela carga obrigatória e de graça. É bom para o estudante, que é um portfólio, trabalhar no TCE, sabe? E cumpre as horas. Então, assim, é uma parceria bem legal. Nós temos essa parceria ativa, quem quiser. Boa. Lá, então, já que ela tem ela, eu vou falar do TCE de Santa Catarina. Márcio, amei. Obrigado. Parabéns. As imagens foram inteligência artificial, tá? Mas tudo. Só dar uma... Pode falar. Esse trabalho de alocação, nós também lá no TCE a gente tem um CIE, e daí esse a gente tem, só que o dela eles são gratuitos lá, a gente tem Boa. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, minha pergunta acaba pegando as questões. Pode falar. Esse site e tudo isso que você criou é com base no Google. Com base no Google como? Essas ferramentas. Não, é ferramenta própria. É WordPress. Você conhece? Sim. Conhece? Porque assim, eu trabalho no município. Tá. O bloqueio que a gente tem Tá. de tudo que é digital porque nós somos obrigados a trabalhar com uma empresa de processamento de dados que é da prefeitura. E eles trabalham com uma lógica muito ainda ultrapassada, e tudo eles cobram da gente. Sim. Então é o poder público injeção de poder público. E aí minha pergunta é, essas parcerias que vocês fazem, porque o bloqueio que a gente tem é tanto para o avanço digital quanto para a comunicação, é o bloqueio de legislação. Né? Como vocês sabem Então, disso? assim, eu não sei exatamente... Acho que a TCE talvez seja diferente. Não, tá. Então, eu não sei exatamente o bloqueio, mas pelo que você falou, assim, a princípio, é comum em todo órgão achar que tudo que é digital é vinculado à TI. E não necessariamente. Isso está começando, no caso dos diretores, começando a entender que não é exatamente só TI. Então, por exemplo, o site do tribunal, que não está aqui, ele foi renovado, digamos, em 2010.
renovado em 2010. Então, a gente está começando agora uma luta para refazer o site do tribunal. Só que quem fez não foi a TI e também não foi a comunicação. Eu era da área de comunicação durante muito tempo. O tribunal contratou uma agência para fazer isso. E o site, por exemplo, que eu mostrei da ouvidoria, né, esse site aqui é um site mesmo, esse aqui da ouvidoria. Vocês podem entrar aqui, é ouvidoria.tcepe.gov.br. Foi a gente que fez, a gente aqui que fez, sabe? Pelo WordPress. Agora, é assim, o WordPress, por exemplo, é muito mal visto. Porque, só que assim... É porque, como é plataforma gratuita, um bloqueio que a gente está tendo é a questão Segurança? da LGPD. Não. Vocês estão Então, assim, eu acho até que são coisas bem clichê, entendeu? Não que LGPD não seja importante, não é isso. Mas as pessoas precisam mergulhar no assunto. 40% dos sites no mundo são feitos em WordPress, inclusive site de banco, site de empresa de segurança. Agora, existem empresas, eu depois posso citar, a gente não trabalha, mas eu já contactei, que são especializadas em WordPress e um contrato de segurança dessa empresa é menos de R$1.000 por mês. Empresa de Santa Catarina, se eu não me engano. Né? Então, assim, precisa entender. Aí você crucificar o WordPress, não é bem assim, entendeu? E para quem faz o site, ou seja, o setor que faz o site, é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais leve, enfim. E você também desonera a hora da TI. É até um benefício para eles, só precisa sentar e conversar. A gente já passou meio essa fase, assim, de, digamos, entre aspas, de discussão, está mais leve, mas coloca tudo como segurança, como impedimento, como segurança como impedimento. Mas assim, como é teu nome, desculpa? Letícia. Manda um WhatsApp para mim, a gente fala, não tem problema. Vou botar aqui novamente o final. É que eu estou sem bateria, não consigo. Tem caneta? Tem caneta, papel? Então tá. Eu estou no antigo. Então, bora lá, caneta e papel. Ó. Prisma, arroba, TCEPE. Pronto. Se quiser anotar meu telefone, 81, prefixo, 99671 5300. 99671 5300. Qual é o seu município? São José do Rio Preto, São Paulo. Tá bom. Vamos para lá fazer. Conhecer. Está convidado. Boa. Alguém mais? Por favor. Eu queria entender melhor essa estratégia que você mostrou da landing page, que vocês... Não escutei bem, por favor. Eu queria entender melhor qual foi a estratégia de vocês com a criação da landing page. Qual foi o objetivo, o que isso significa? Então, a gente está nesse processo da construção da landing page, porque a gente apresentou o fluxo, foi inclusive apresentado hoje para o diretor da escola, enfim, que cuida desse ambiente do Tecendo, e essa automação você pode fazer em qualquer processo. Então, assim, foi boa pergunta, existe uma técnica que se chama CRO, que é uma técnica que você otimiza a construção de landing page. Então, existem ferramentas, assim, independente de você fazer essa página no seu site como WordPress, mas você pode contratar ferramentas, até ferramentas gratuitas, só para construir a landing page específica, sabe? Você pode fazer isso. Então, assim, a gente ainda não finalizou a montagem da landing page. Eu quis trazer, na verdade, mais o fluxo para vocês entenderem, e esse fluxo pode ser em qualquer processo, né, que vocês queiram automatizar. Isso aqui, na verdade, é um exemplo bem simples do que se chama marketing digital. Né? Então, por exemplo, voltando ao assunto do TikTok, a pessoa viu lá o TikTok. Então, se tem um link para a pessoa iniciar aqui o processo, para depois ela fazer um fluxo de receber e-mail, de assinar newsletter, enfim, como aquela instituição quer promover aquele conteúdo. Por exemplo, no caso do INSS, fazer educação sobre aposentadoria e etc, etc. Né? Enfim, você educar o processo. Aproveitando, tem um livro muito bom, se você queria indicação de livro, se chama Não Me Faça Pensar. É um livro bem fininho, agora mais bem difícil de achar porque foi esgotado, e é excelente o livro. Assim, você vai ler 500 vezes, vai ter vários insights. Não Me Faça Pensar o livro. E é um livro assim, baseado em experiência do usuário, né? Que você chegar na frente da sua tela,
ou na frente de um caixa eletrônico e saber o que você tem que fazer ali. Então, como você lida com um público muito diverso, esse livro é bacana e muito fácil. Oi? Poxa, é isso. Sandra, colega aqui, vai fazer outra palestra. Nada. Só um minutinho, tentando só esclarecer um pouco aí para a colega a dúvida aqui, né, nesse landing page, sem entrar na parte técnica que Seninha já explicou. A gente tem lá muita demanda dos conselhos de políticas públicas. Eu estou coordenando o programa Tecendo Cidadania na escola e que a gente capacita todos os conselhos estaduais, né, do estado de Pernambuco e dos municípios. Só que acontece que a gente não tem esse cadastro automatizado. Então, a gente fica no telefone, tentando preencher planilha, passando e-mail a cada 2 anos ou 3 anos, muda, né, o tempo deles, o mandato do conselheiro, tanto do presidente como do titular, dos membros dos conselhos. Isso é a maior dificuldade de a gente entrar em contato e ofertar capacitação, que é uma das prioridades do tribunal, está lá no planejamento estratégico, fomentar o controle social. Órgão de controle externo, a gente tem que fomentar o controle social. Enquanto isso, o tribunal tem um cadastro de todas as unidades que ele fiscaliza, que a gente chama de unidades jurisdicionadas. Mas a gente não tem cadastro dos conselheiros. E aí, em conversa com o Sena, diz, a gente precisa inovar também, né, para a gente chegar mais na sociedade. A gente não pensou primeiro em TI, a gente pensou primeiro nisso, como chegar, né, agregar esse valor para a sociedade e trazer mais capacitação para os conselhos de políticas públicas. E aí a gente está bolando isso aqui, né, Sena? Para atrair o conselho, eles demandam muito capacitação. Né? Se a gente não capacita, como é que a gente quer que a política pública melhore? Né? Então, o controle social tem que ser fomentado para que aí sim a gente traga uma melhor política pública. Finalizando aqui o contato de Sandra, mas respondendo a tua pergunta ainda da landing page. Então, por exemplo, não está ali ilustrado, mas considera o TikTok ali a mídia social. Então, tudo bem, foram várias, né, visualizações, 600 mil visualizações, etc, etc. Mas, se você ficar somente na visualização, né, teoricamente, você não vai ter um engajamento efetivo. Você tem um engajamento por comentário, você tem engajamento dessa forma. Mas a mídia social ou a mídia, né, seja TV, rádio, cinema, enfim, ela tem um papel de integrar os dois polos, ou seja, a empresa, produto, ao cliente, consumidor. Então, a mídia faz essa conexão. A mídia, na palavra, né, do latim, é exatamente o meio que faz essa conexão. Então, o TikTok é ótimo, excelente, ou qualquer outra mídia. Estou falando TikTok por causa da colega, né, que fez a apresentação belíssima dela ali. Então, no TikTok, ele atrai o público. É um passo gigantesco isso. São milhões de pessoas curtindo lá o TikTok, principalmente um público que não é engajado com o setor público, que é o jovem. Né? Então, o TikTok realmente é uma ferramenta bacana. Mas o objetivo, qual é? É somente dizer que o Tribunal Eleitoral, não é isso? Né? Do Paraná, é somente dizer que ele existe, ou é eu combater um vídeo que o presidente fez sobre fake news ou da urna imprimir o voto, etc. Então, você faz esse fluxo automático e você não postou aquele vídeo no YouTube, etc, etc. Pelo TikTok, você faz esse caminho rápido. Então, você sabe quantas pessoas viram aquele vídeo e que vieram pelo TikTok. Então, o marketing digital, ele trabalha dessa forma, é um conjunto. Né? Não é somente assim, uma ação isolada. Lógico, cada um tem o seu valor. Mas é essa integração. Aí, o que a gente achou interessante trazer para vocês, nesse encontro da gente, foi essa apresentação do fluxo na prática. Né? Ele é meio feioso assim, mas é simples, né, de fazer. Então, você atrai, relaciona e converte. Tá? Mais alguma? Pois não? Na verdade, a minha pergunta, se queria fazer uma contribuição para a colega, uma específica de WordPress, trazer minha visão aqui para te ajudar. Se eu sou especialista em site WordPress. Olha aí, boa. Temos um especialista em WordPress aqui. Olha aí. Então começa perguntando sobre a segurança. Segurança, vamos lá. Segurança, atualmente, é uma série de princípios. Então, eu posso dizer que segurança
Alô, alô? Segurança é uma coisa, segurança da informação, e o site WordPress é outra. Eles podem convergir, e o ideal é que convirjam, mas a gente pode errar em termos de segurança sendo WordPress ou não. Então, a plataforma não vai determinar muito exatamente as questões de segurança da informação, mormente a adequação LGPD e tudo mais. Dá para fazer ou não fazer de uma forma ou de outra, né? Então, a gente tem que ter consciência, tem que ter conhecimento dos princípios de segurança. Tendo esse conhecimento, você vai lá no WordPress, tranquilo. Ao meu ver, o WordPress teria maior problema para sites de instituição pública, que tem muita visita, tem muito uso, né, tem muito tráfego. Eu acho que o problema principal seria aquela página de login padrão, né? Todo site WordPress tem por padrão um /WP admin, que é a página de login administrativo do site. Todo site WordPress é isso. Eu acho que quando tem muito tráfego, isso é problemático, porque isso abre uma porta para ataques de brute force. Então, mas isso dá para mudar também. Dá para personalizar de um jeito que tira isso. A gente mudou lá. A TI Então, pediu para mudar, né? mudou. Crítico. O pra- login, gente, é C/, não sei o que lá, não sei o que Isso, lá. bota uma coisa que vocês inventam. Dá para exatamente. botar assim da cabeça para ficar Isso, difícil mesmo, impossível. Isso. Mas aí tirando essa porta, aí tranquilo. O problema é os próprios órgãos de gestão. Qual que é a minha dificuldade? Eu trabalho em uma secretaria de uma prefeitura. Eu começo a criar sites e tal, porque por mim eu chego no hotel hoje à noite e já crio. A questão é, eu vou criar e vou divulgar. Porque eu trabalho com o servidor. Meu público é o servidor, não a população. Daqui 2 dias vão chegar em mim e falar, não, você não podia porque tem que ser linkado com o site da prefeitura. E aí o meu problema é, como serviço público, a gente burocratiza demais, o que não é um grande problema. E como driblar isso? Né? É só querer ouvir um pouquinho a experiência de vocês mesmo. Pega lá. Eu vou usar a experiência de vocês para vender a ideia. Quando a gente iniciou no Prisma, talvez tenha sido a pergunta que o colega tinha feito, os sites eram feitos no Google Site. Né? Aí eu disse assim, ó, fazer no Google Site é o primeiro indício de você favorecer um fake news. Por exemplo, você tem uma conta no banco, sei lá, Bradesco, e você recebe um e-mail que a URL é do Banco Itaú, para você pagar aquele boleto, você não vai querer pagar. Então, por exemplo, você pegar um conteúdo da prefeitura, né, de São José, como ela está falando, e fazer esse conteúdo no Google Site é que não deve ser feito. Agora, por que é feito no Google Site? Porque no Google Site é mais fácil, é mais amigável, é mais intuitivo e etc. Só que o WordPress é exatamente isso. Então, precisa, na verdade, conversar com a TI para fazer esse alinhamento e vencer essas barreiras, entendeu? Então, é aprovado você fazer um site externo usando a ferramenta de Google e você vai sair do seu domínio /Prefeitura de São José, tal, para um domínio daquele conteúdo, né, um conteúdo até extrema importância, eu acredito, dentro de um Google Site, por exemplo. Ou seja, você sai do seu ambiente para fazer outro. É sua conta no Bradesco e você pagando um boleto do Itaú. Ou seja, o maior combate de fake news é você, de golpe, né? Nem fake news de golpe, é você olhar a URL que você está utilizando. Então, como é que a pessoa, o seu usuário, o seu servidor, ele vai acreditar naquele conteúdo, por exemplo, que foi feito no Google e fala, por exemplo, de um processo de contratação de estagiário, por exemplo, mas está no Google, não está no seu domínio tribunal, ou, desculpa, da prefeitura, entendeu? Então, com o WordPress você faz isso fácil. É só você pedir, né, para a TI criar um servidor WordPress simples e você consegue fazer isso dentro do seu próprio domínio, sem problema. Acho que estourou aqui. Se alguém tiver a última pergunta. Acho que não. Obrigado. Tchau.